Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da vida de um grande homem de Deus, conhecido como o jovem bispo. Seu nome era Eleutério. Aos 16 anos, Eleutério ele foi consagrado diácono. Aos 18 anos ele já era pastor. E quando chegou aos 20 anos, era bispo de Aquileia, Veneza. Naquele período, o imperador era Adriano. Eleutério pregava a palavra do Senhor, e pelo fato dele pregar a palavra do Senhor, o imperador Adriano pediu ao general Félix, juntamente com 200 soldados, para que fosse até Eleutério e o prendesse e o trouxesse para ser julgado. Naquele período, naquela época, o principal, o maior inimigo do Estado eram os cristãos, era o cristianismo. Os presos que cometiam homicídio, cometiam crimes hediondos, tinha até punições mais suaves, mas os cristãos, a menor punição era a morte. Alguns chegavam-se a tremendas torturas antes de morrer. E quando o general Félix chegou para prender Eleutério, Eleutério estava pregando em uma igreja. O general ele resolveu esperar o término da pregação, mas no decorrer da pregação ele se comoveu a palavra de Deus, e quando finalizou a mensagem ele aceitou Jesus como teu grande salvador, juntamente com alguns soldados. Mas Eleutério sabia o que o general tinha ido fazer até lá e resolveu ir até Roma com o general para se apresentar perante um imperador. Andando pelo caminho, eles pararam-se na beira de um rio para descansar, e ali o general com mais alguns soldados foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por Eleutério. Quando o Eleutério ele se apresenta diante do imperador Adriano, ele foi condenado a uma cama de cobre. O que era essa cama de cobre? Era como se fosse uma chapa, a qual os prisioneiros eram colocados deitados, acorrentados, e por baixo acendia-se o fogo, e os prisioneiros morriam queimados. Depois de horas que permaneceu ali deitado Eleutério nessa cama de cobre, dano algum aconteceu, nem um arranhão sequer ele teve. Então resolveram colocar ele sobre uma imensa frigideira cheia de óleo e piche, sobre uma grande fogueira. E ele entrou nessa frigideira com óleo quente, piche, mas também não sofreu dano algum, não sofreu ferimento nenhum. Vendo isso, esse fato aconteceu no Coliseu de Roma. O prefeito da cidade estava juntamente com o imperador. O prefeito se levantou e disse: olha, pode deixar comigo, porque amanhã eu vou projetar algo que venha assim trazer uma morte com sofrimento para esse cristão. Chegando no dia seguinte, o prefeito ele chegou com uma caldeira, que também se colocava óleo, se colocava piche, se colocava ingredientes que trazem malefícios à saúde humana, e colocou sobre a fogueira, e além disso tudo tinha-se uma tampa. Então Eleutério foi jogado dentro dessa caldeira fervente e ficou por algum tempo ali. Passando alguns minutos, o imperador Adriano pediu para que a caldeira fosse aberta, e quando abriu-se a tampa da caldeira, viu que Eleutério estava ileso, estava-se bem, não tinha sofrido dano algum. Então, o prefeito, que se chamava Corribono, ele disse para o imperador: ó grande imperador, cremos nesse Deus que protege seu servo desta maneira. Este jovem é de fato um sacerdote do Deus verdadeiro. Disse mais ainda:
Quanto a mim, a partir deste momento, creio que Cristo é o verdadeiro Deus. O imperador ficou muito furioso, fez com que o prefeito fosse lançado sobre essa mesma caldeira que ele havia construído para que o bispo morresse nela. Só que a fé era tão grande do prefeito que se tornou inabalável em crer no Senhor Jesus Cristo, que ele também foi atirado na caldeira e não morreu, não sofreu dano algum. Sim, após algum tempo ele veio morrer martirizado na mão dos gladiadores. Depois desses fatos, o bispo foi lançado numa prisão repugnante, sem comida e sem iluminação, até seu corpo exausto não mais pudesse realizar as funções vitais. Ou seja, ele foi lançado, vamos dizer assim, que num calabouço, onde não tinha comida, onde não tinha ventilação e tinha um odor terrível, porque ali naquele calabouço, naquela prisão, naquele confinamento, já tinha corpos deslacerados de prisioneiros que morreram ali sem alimentação e ficavam ali para que vissem que quão maldoso era o imperador e temesse o imperador. Só que passando alguns dias, o imperador, melhor dizendo, pediu aos soldados para que abrisse a porta e visse como que estava o jovem bispo. Só que quando a porta foi aberta, grande foi a surpresa, porque o bispo estava bem, na sua fisionomia estava repleta de alegria e os seus sentimentos, ele estava bem. E o imperador ficou muito furioso, resolveu acabar de uma vez por todas com o jovem bispo Eleutério, amarrando suas pernas em um cavalo selvagem para que seu corpo fosse arrastado e deslacerado por toda a cidade. Mas quando foi acontecer esse fato, alguns vão dizer que foi um anjo que desatou as pernas do jovem bispo e ele se soltou. E quando ele se soltou, ele montou no cavalo e o cavalo partiu em retirada para a selva. Ficou ali por alguns dias até que alguns caçadores o viram ali na selva orando. E fez saber ao imperador Adriano, que imediatamente pediu para que buscasse Eleutério para que ele fosse morto. Esses fatos aconteceram em Roma, no Coliseu de Roma. Então resolveram lançar os animais dentro do Coliseu. Lançaram-se a hiena, lançou-se a leões, e os animais não o feriram, não atacou o jovem bispo. E as pessoas começaram a dizer, gritar em Roma, no Coliseu, que o jovem bispo era um mágico. E isso fez com que essas pessoas que gritaram que ele era um mágico, quando gritaram que ele era mágico, desceu um raio do céu e atingiu essas pessoas e elas morreram ali. E começou a virar um grande tumulto, um alvoroço entre as pessoas, um matando os outros e outros dizendo que era Deus dando livramento para o teu servo, outros dizendo que não. E as pessoas começaram a se atacar. Daí a maioria começou a dizer: grande é o Deus dos cristãos. Só que, porém, Eleutério caiu vítima da espada do executor na arena do Coliseu. Nesse mesmo dia, Eleutério veio morrer, não pelas armas armadas e planejadas pelo imperador, mas sim ele morreu martirizado à espada do executor. Ali ele alcançou a sua coroa do martírio. E o interessante, irmãos, que
Uma senhora pulou os muros e correu e encontrou com o corpo do jovem bispo e começou a abraçar. O imperador perguntou: quem é essa mulher? Descobriram-se que era a sua mãe. E a sua mãe também foi morta pela mesma espada que tirou a vida do seu filho. A vida é terrestre, porque a vida espiritual permanece viva. A vida espírito permanece com o Senhor. Deixou a sua vida terrena para uma vida celeste. Alcançou a sua coroa de vitória dentro do Coliseu, dentro da arena, mas não negou a fé. Se você gostou, meus queridos irmãos, compartilhe o vídeo, dá um like, se inscreva no canal, deixe seus comentários e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.